eu tenho certeza que você já ouviu alguém mencionar essa sigla, TDAH. É o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, transtorno do neurodesenvolvimento, e que muita gente que tem não sabe que tem, ou acha que não tem, ou prefere não ter. Muita gente que não tem, acredita que tem. Tem gente que não acredita, nem que tem, nem que não tem, porque não acredita que exista. Mas o fato é que a gente busca um porto seguro, não só para os profissionais que estão devidamente habilitados para dizer se você tem ou não tem e o que fazer, e, claro, a sociedade procurar entender os gatilhos, né, para que a gente venha a ficar nessa condição. Por isso mesmo, no próximo dia 15 do mês de julho, teremos a partir das 8h30 da manhã no auditório do Empresarial Le Monde, no workshop Perceber, Sentir, Agir, o Mundo TDAH, que você já pode buscar agora outras informações. Vai na plataforma do Simpla e busca outras informações de como participar, porque esse é um evento do interesse de absolutamente todos. A sociedade tem ficado muito instável emocionalmente, porque culturalmente a gente sempre foi inquirido a buscar respostas fisiológicas para o corpo e a mente. Como é que fica? Tem muita gente que deve estar nesse momento aí se perguntando como é que está a sua, como é que está a minha. Eu estou aqui com a psicóloga e pedagoga, especialista em neuropsicologia, psicomotricidade e informática educativa, a doutora Denise Rios, para que a gente converse um pouco sobre um tema. É um prazer, viu, Denise, tê-la aqui. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. É um grande prazer estarmos aqui com vocês. Bem, Denise, TDAH, esse transtorno, o que é que de fato ele vem a ser? Como é que a gente chega até ele? Como é que ele chega até a gente? Pois transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Essas palavrinhas dão nome a essa sigla. E há muita fantasia, muito disse e não disse com relação a esse tema, como você mesmo falou. Como é um transtorno que acomete uma quantidade muito grande de pessoas, tem uma prevalência muito grande, como a gente tecnicamente fala, torna-se algo muito mais comum das pessoas, do leigo conhecer, falar, acusar, fulaninho tem, cicraninho tem, eu tenho, sem um cuidado muito grande nesse diagnóstico. Porque o TDAH se caracteriza pela desatenção, hiperatividade e impulsividade. Algumas vezes apenas a desatenção fica evidente. A desatenção é um quadro muito característico do TDAH e gera muita dificuldade porque a desatenção às vezes não é muito compreendida. É muito comum chegar um pai de uma criança, por exemplo, ou uma pessoa que diz, não, eu sou desatento para X e Y atividade, entretanto eu fico no computador horas a fio, com tal atividade eu consigo ter uma atenção muito intensa. Entretanto, o TDAH ele não é a ausência de capacidade atentiva, mas uma desregulação dessa capacidade, dessa atenção. Por exemplo, é muito comum a gente perceber um TDAH, uma pessoa com TDAH ter dificuldade de inibir os distratores. Por exemplo, esse é um dos grandes problemas, porque a gente tem, sim, em alguns momentos, uma certa desatenção com algumas coisas, principalmente com aquelas coisas que exigem um esforço cognitivo maior, um esforço mental maior. Entretanto, a gente sabe que precisa realizar tal trabalho, que necessita cumprir tal função, a gente senta e o ar-condicionado não atrapalha, o celular que está lá adiante não nos distrai,
Um barulho aqui ou acolá também não nos causa dificuldades para manter o foco. A gente percebe certas coisas, a gente tira temporariamente a atenção daquelas coisas, mas facilmente a gente retorna para aquele objetivo no qual propomos realizar. Isso faz parte da vida, faz parte da necessidade do cidadão autônomo, claro, né? Ter controle mental daquilo que quer ou que não quer fazer. Com o TDAH isso fica muito mais difícil, principalmente em atividades com um esforço cognitivo maior. É o esforço que uma pessoa que não é acometido do TDAH, ela é X. O que tem o TDAH é muito maior, claro que tem graus, mas é muito maior, a dificuldade é muito intensa de manter aquela atenção sustentada que a gente fala. E por conta disso, muitas dificuldades surgem no dia a dia, né? Dificuldades de ordem acadêmica. As crianças com esse transtorno têm dificuldade de ter autonomia nos estudos, têm dificuldade de memória. Se você não presta atenção, você dificilmente se registra com a qualidade necessária a determinados conteúdos, ou se você não tem uma atenção muito lábil, né? O adulto com muita dificuldade em perceber detalhes e negligencia certas coisas que lhe são importantes para determinadas funções, tem dificuldade de regular o tempo para realizar coisas. Então, tem uma série de situações que, a partir disso, começa a desencadear, gerando dificuldade para essas pessoas com TDAH. Isso parece algo, falando dessa forma, relativamente simples, porque falta de atenção todos nós temos em muitos momentos, né? E também existem muitas outras situações que geram desatenção, depressão, ansiedade, tudo isso impacta, né, na atenção. Então, e a gente, às vezes, banaliza essa situação do TDAH. Acontece que o TDAH, ele tem uma configuração mental, bioquímica, muito específica, né? Não é não é falta de controle mental do sujeito, há uma impossibilidade, de fato. Existe neurotransmissores no nosso cérebro que regulam o nosso comportamento. No caso do TDAH, isso está alterado. Não é uma doença, mas é uma configuração diferente de se ajustar ao mundo. Uma vez tendo dificuldade, o portador, a pessoa que tem TDAH, ela tende, inteligente que é, porque isso não tem a ver com inteligência ou falta de inteligência, tende a promover mecanismos compensatórios, ou seja, criar situações que até vai dando conta da vida. Mas isso não diminui o esforço e a energia psíquica necessária para esse ajuste. Doutora, TDAH é uma linha reta ou nós temos níveis? Níveis. Temos níveis e temos tipos também. Tem tipos, né? Também, isso. Então é um gênero. E aí a gente tem as subespécies. Eu pergunto isso e quero aproveitar aqui para abraçar carinhosa e respeitosamente cada uma e um dos professores que estão nos ouvindo nesse momento, porque a eles descarregam tudo, né? Sem dúvida. E muitos deles nesse momento podem não entender, porque alunos que estão numa linha parecida não conseguem ter o mesmo desempenho que outros. Talvez alguns estejam nessa condição e estejam já na idade, quem sabe até adulta, passou esse tempo todo nessa condição, doutora. E talvez agora ele descubra, ou ela descubra, de que, olha, eu tinha um déficit de atenção, né? E na contrapartida, tem muita gente que não consegue suportar 3 ou 4 saltos a mais da moçada numa idade muito ativa, que já acredita que são hiperativos. Sim. Ou seja, a gente tem que encontrar aí uma ilha de pacificação. Sim. Existe o TDAH predominantemente desatento, existe o TDAH predominantemente hiperativo, é mais raro, existe o combinado.
essa é a classificação que nós damos, né? Algum tempo atrás, as pessoas se conhecia e se entendia que existia o TDA, que era o predominante desatento. Hoje não existe mais essa classificação. Todos eles é TDAH, ainda que a hiperatividade não se evidencie com tanta intensidade. Mas há um componente que é comum, que é a impulsividade. E essa impulsividade, inclusive, às vezes não se expressa no âmbito psicomotor, no âmbito motor, mas se expressa nos pensamentos. Quantas vezes a gente está viajando, não é? E a gente não controla os nossos próprios pensamentos para retornar e focar naquilo que realmente importa. Denise, no próximo dia 15, às 8h30 da manhã, lá no Auditório Empresarial Le Monde, nós teremos o workshop Perceber, Sentir, Agir, o Mundo TDAH. E isso, claro, é uma promoção do Dom TDAH, organizado por ele. Mas qual é a proposta? O que de fato vai acontecer no dia 15? Isso. Para falar do que vai acontecer no dia 15, eu preciso esclarecer o que significa o Dom TDAH. Então, o TDAH é um grupo de pessoas, se originou a partir de um grupo de profissionais da área clínica, que, percebendo os impactos do TDAH e um desconhecimento por parte de grande parte da população, percebendo a quantidade enorme de pesquisas importantes e sérias surgindo, mas numa linguagem pouco acessível ao público comum, percebendo o impacto nas escolas, a necessidade de amparar as escolas e os professores no trabalho educativo frente a essa situação, a necessidade de dar suporte às famílias de uma forma mais específica para compreender e direcionar todo o acompanhamento e minimizar os efeitos e extrair os recursos dessas pessoas, dessas crianças e dessas pessoas. Quando eu me refiro a famílias, eu me refiro não só a crianças com TDAH, mas também ao adulto que tem um filho, que tem uma esposa, que às vezes sente dificuldade de se ajustar em função disso. Percebendo ainda o trabalho, no ambiente de trabalho, né? Eu vou abrir um parêntese. Ontem mesmo na clínica que a gente trabalha, um de nossos colegas recebeu um pai que levou a criança para um atendimento de outra situação. E ao ver o nosso cartaz sobre a Dom, ele ficou muito entusiasmado, dizendo que está tendo, curiosamente, uma situação que para ele foi incomum, mas para a gente é muito comum. É uma pequena empresa que ele tem, e ele se deparou, percebeu que tinha um funcionário que estava quase sendo demitido. E esse funcionário, ele descobriu que ele tinha TDAH. E aí, ao descobrir que havia essa característica, ele replanejou toda essa forma de... eu vou procurar entendê-lo melhor antes de tomar uma decisão. Exato. Isso deve estar acontecendo em muitos lugares. A senhora falou em pai, doutora Denise, eu quero lembrar aqui de que o nosso ouvinte, que é pai também, disse ter uma filha nessas condições, nosso ouvinte Heraldo. E aí a pergunta que deve ser de todo mundo, sobretudo quando a gente fala nesses aspectos. Tem cura, doutora? Se não tem cura, tem como tratar? É possível organizar a essa pessoa de modo que ela tenha uma condição de vivência, no sentido, sim. E aqui eu vou colocar muitas aspas, eu não gosto da palavra normal, mas digamos que socialmente ela não tenha nenhum desequilíbrio? Você falou muito bem, cura não existe, mas tem tratamento. E os tratamentos são muito eficazes. É importante, cada caso é um caso. Se você me disser, fulaninho tem TDAH, isso não me diz muito, porque há um espectro de possibilidades muito grande. As pessoas são diferentes, nós temos habilidades diferentes, e essa é a grande função de cada um de nós. O autoconhecimento, ele favorece muito que a gente possa lançar mão de recursos para ir suprindo as nossas dificuldades. Mas vai ter que procurar ajuda. Sim. Quem é essa ajuda? Quem é o profissional que está habilitado, primeiro, a diagnosticar? Porque uma coisa é a impressão paterna, outra coisa é a impressão do professor. Sim.
Outra Sim. coisa é a impressão da cuidadora. Sim, sim. Quem é o profissional que Isso. está habilitado, doutora? Até porque pode não ser TDAH. Pode E não outra ser. coisa precisa ser direcionada. Se está havendo prejuízo, algo precisa ser feito, né? Então, não pode ser creditado, é preguiça, é mal, como muitas vezes vem, fulaninho não quer porque é preguiçoso. Não, a preguiça, entre aspas, muitas vezes é a ponta do iceberg, a gente não está vendo o que é que tem por trás. É muito importante realmente buscar um diagnóstico para direcionar o tratamento. O diagnóstico normalmente é feito por um psiquiatra ou um neurologista, é o médico habilitado para isso, ele é multidisciplinar, o profissional médico útil não está sozinho, né? As informações do professor, dos profissionais da área de saúde, psicopedagogo, é comum neuropsicólogo ser convidado a fazer uma avaliação neuropsicológica, às vezes auxiliar na reabilitação, no tratamento também, de acordo com essa avaliação neuropsicológica, de acordo com as funções neuropsicognitivas. Falei de desatenção, eu falei de impulsividade, e tudo isso é calçado em funções cognitivas que estão em desalinho. E aí entra a neuropsicologia, a fonoaudiologia e tantos outros tratamentos que a gente expõe. Totalmente possível organizar essa pessoa, sim, seja ela criança, e parece-me que quanto mais cedo, melhor, né? Sim, a gente aprender a lidar situações, com essas problemas emoções. depois, sem dúvida. Eu acredito que deva ter gatilhos que impulsionem alguns atos hiperativos, sim, por exemplo, sim. Pode ser uma defesa. Não sei, professora, a tarefinha era meio complexa, eu estava meio preguiçoso hoje, e aí eu fui além do que deveria. Hoje eu não consigo controlar isso, mas é possível. Olha, dia 15 deste mês de julho, ou seja, esta semana, teremos aí a partir das 8h30 da manhã, lá no Auditório Empresarial Le Monde, o workshop Perceber, Sentir, Agir, o Mundo TDAH. O público-alvo são as pessoas, os familiares em geral, porque esse transtorno ele não começa e não termina na pessoa que tem. Todos somos afetados por ele. Então, os grupos na escola, no trabalho, nos colegas afins e a família, naturalmente, está convidada a participar, não é, doutora? Sim, sem dúvida. Nosso objetivo é sermos pontes de informações, de apoio para as pessoas, para os atores nessa seara do TDAH, né? E a gente busca trazer informações e contribuições importantes para as pessoas de maneira geral interessadas. Olha, você acessa agora a rede social @domtdah ou vai na plataforma Simpla.